Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje é a sequência do programa da semana passada, é a segunda parte da entrevista exclusiva, que muito nos honra, com Maurílio Biagi Filho, onde nós estamos falando um pouquinho dos 40 anos do carro a álcool e a história verdadeira do álcool. Maurílio, prontos para o embate do segundo programa? O do sofá lá tem que saber que nós fizemos direto, né? Não teve intervalo nenhum, né? Você tá entendendo? É muito importante isso, né? E nem combinado foi. Não estava combinado também. Então vamos lá, Maurício. Nós terminamos o último programa falando do movimento Grito pelo Emprego e pela Produção, que você foi o principal protagonista, foi o idealizador. Houve, inclusive, uma participação sua decisiva na audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, que o governador Mário Covas, a primeira saída, depois da primeira cirurgia do governador Mário Covas, à época do Hospital do Coração, ele se deslocou a Brasília para acompanhando lideranças do setor, e você teve uma participação decisiva naquela reunião, e foi a reunião que fez com que houvesse um ajuste, houvesse um arranjo que permitisse apaziguar os ânimos dos trabalhadores do setor, 2,5 milhões de trabalhadores à época, da indústria de base, dos fornecedores de cana, 25 mil fornecedores de cana, e dos produtores de açúcar e etanol, os usineiros. E o que é que ficou de positivo na sua lembrança, além de fazer com que o setor se desenvolvesse tecnologicamente e chegasse a aumentar, a dobrar a sua capacidade de produção? Olha, Ronaldo, o que ficou na minha memória desse memorável dia lá no Palácio do Planalto, em Brasília, foi de que quando eu cheguei lá para entrar, meu nome não estava, eu não tinha sido convidado e, portanto, não poderia entrar. E já estava indo embora, acho que eu liguei para alguém, não sei se foi para você, se foi para alguém que estava participando da reunião, e dizendo que eu estava indo embora e tal. Aí veio o presidente da Federação dos Trabalhadores, veio lá embaixo me pegar e me levou, e eu entrei na reunião e fui depois quem mais falou na reunião e mudou o curso da reunião, porque o que as pessoas não conseguem entender até hoje é que você precisa, quando você tem razão nas coisas, quando a verdade está do teu lado, você tem que falar. Você tem que falar, tem que ser cauteloso na sua fala, você tem que saber falar, você tem que saber colocar, você tem que saber, mas você tem que falar. E mais uma vez ia ter uma reunião onde do setor produtivo não ia ser colocado a real situação, a verdade, etc. E com a minha ida para lá, depois vieram me agradecer, meus próprios colegas do setor, etc., reconheceram que foi um equívoco não ter botado ali, mas na verdade eu tenho absoluta certeza hoje, falando numa boa, falando assim de coração, que o pessoal não gostaria que eu tivesse ali naquele momento, e depois reconheceram que eu devia estar. Foi de que nós pusemos as coisas às claras, e bastante gente falou, nós pusemos as claras, e a gente tinha um alinhamento muito forte com os trabalhadores, e como fui eu que conduzia o assunto, os trabalhadores apoiaram enfaticamente as nossas colocações, isso fez com que o governo mudasse a postura dele. Então, isso que eu me lembro de um evento memorável que houve lá, e que nós realmente começamos a virar o jogo. Aí nós chegamos, avançamos um pouquinho no 2005, 2006, você teve uma participação decisiva no convencimento do então governador Geraldo Alckmin de reduzir o ICMS. Nós até já falamos nesse programa aqui sobre isso, eu já entrevistei o Manuel Hortolã,
o finado Manuel Hortolã, que foi um grande parceiro também de todas as nossas iniciativas, das suas iniciativas também, avalista de tudo que você idealizava, implementava, você acabou fazendo com que o governador Geraldo Alckmin reduzisse a alíquota do ICMS e passasse, inclusive, a recolher, passou-se a se recolher mais ICMS com alíquota menor, né? O que se chama de curva de Laffer, os economistas falam de curva do Laffer, de Laffer. Então isso aqui esse já é um fato conhecido, mas fica o registro. Tivemos aí entramos na crise de Então, mas aí eu acho que vale a pena só comentar. Primeiro fazer uma homenagem a Manuel Hortolã, que foi realmente... conheci o Manuel era um pouco mais moço que eu, conheci o Manuel desde a vida inteira, o pai dele, a família dele toda, e uma pessoa extraordinária, Manuel. E era a única testemunha que eu tinha desse fato. Outra vez, Ronaldo, entra a questão de comunicação. O governador, eu já fiz essa demonstração aqui, não vou fazer outra vez, mas o governador não tinha entendido. O governador, falavam com ele, iam lá, falavam, aquele monte de gente entendida, cara sabido, que sabe, não falava. Eu peguei 2 copos de água e mostrei para ele, o senhor sabe qual é a diferença desse álcool aqui? Eu falei, governador, isso aqui é álcool, tá? Tá, combinamos, então tá. Então, peguei e fiz a diferença. E falei, se o senhor pegar esse aqui e riscar um fósforo aqui, os dois queimam do mesmo jeito. Se o senhor pegar um lenço, peguei meu lenço, molhei o lenço, depois, se o senhor pegar um lenço, nesse aqui, se o senhor for limpar, ele limpa ou não limpa é igual. Se o senhor tomar um golinho desse aqui, peguei o copo e tomei um golinho de água assim, o senhor vai... cuspir, porque é muito ruim. Se eu pegar outro, é muito ruim. E fui fazendo demonstrações assim, mas o senhor sabe qual é a diferença desse? É que esse aqui paga 0 de ICMS, esse aqui paga 25% de ICMS. Portanto, falei, governador, é um incentivo oficial, governamental, para sonegação. Ele entendeu isso com uma clareza total. Isso era uma terça-feira, na quinta-feira ele me convidou para o lançamento da candidatura do Duarte Nogueira para deputado aqui lá na Hercure, lá na Rua Lagoas, né? E lá ele anunciou que estava mandando para a Assembleia Legislativa um projeto assim, assado. Mas pediu para mim levar os meus 3 convidados de honra que eu levei lá nesse dia que eu conversei com ele, que eram 3 cortadores de cana excepcionais que nós tínhamos na Santa Elisa. Um cortava 30 toneladas de cana por dia, era baiano, tinha construído já 3 casas aqui. O governador ficou emocionado de ouvir a história dele. O outro era digitador, né? Naquela época, digitador era uma coisa... Hoje todo mundo é digitador, mas tinha saído do corte de cana para aquilo. E outro era Maria Severina, campeã do São Silvestre, que também cortava cana, e cada um contou a sua história. E o governador se emocionou, convidou-os para almoçar lá. Você tá entendendo? Então... simples como isso, Ronaldo, simples como isso, você está entendendo? Falta de comunicação. Na quinta-feira, o governador, na sexta-feira, para ser mais preciso, aqui em Ribeirão Preto, o governador disse que estava mandando para a Assembleia Legislativa um projeto para passar o ICMS para os 12% que é até hoje. Anos depois, na abertura do Congresso do Agronegócio da BAG, o nosso amigo comum, Luiz Carlos Corrêa Carvalho Caio, então presidente da BAG, fez uma homenagem especial ao governador, dizendo o seguinte: governador, o senhor, ao reduzir o ICMS do hidratado, do etanol hidratado, o senhor viabilizou o etanol no Brasil. Eu achei aquilo de uma sinceridade, sendo dito pelo Caio, e um reconhecimento ao governador que esse registro precisa ficar realmente, ser repetido e ser mostrado à opinião pública. Se alguém merece uma homenagem agora, nos 40 anos do carro a álcool, nos 45 anos do etanol, do pro-álcool, é o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo foi de uma generosidade, ele entendeu isso e ele abriu para todos os outros estados fazerem. Esse que é a diferença. Esse foi uma coisa importantíssima e abriu para outros, porque depois, toda a reunião que ele ia, inclusive em algumas que eu participei, etc., ele olhava para mim e contava, dizia, olha, inclusive a nossa arrecadação de ICMS com etanol, depois de mudar de 25 para 12, aumentou. Você está entendendo? Porque até hoje, você vê o volume de sonegação que existe nesse comércio de combustíveis, né? Então é uma coisa que muito
muito óbvia. E minha homenagem ao governador, e eu acho que o setor deve ao governador esse grande avanço com relação ao etanol. Maurílio, 2003 houve um episódio também, você falou de biodiesel, 12% misturado. Você foi o protagonista da inserção do biodiesel num programa de governo. A época era o governo Lula. Você participou de um evento realizado no Hotel Nacional aqui em Ribeirão Preto. Mais uma vez eu não estava na mesa, mais uma vez eu não estava programado para fazer nada, e fui lá, que era um evento que você estava organizando, fui lá porque estava o Roberto Rodrigues, que é meu querido amigo, outra pessoa extraordinária, né? Nem lembro mais quem estava, Ronaldo, você com certeza... O Duarte Nogueira, está certo, era secretário da Agricultura, enfim. Desculpa, e tinha uma funcionária do Ministério da Indústria e Comércio, não, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que patrocinava o evento, que dizia o seguinte: não queremos usineiro usando da palavra, não queremos ver o usineiro sentado à mesa. No entanto, você sentou à mesa e usou a palavra e você acabou provocando uma discussão de biodiesel, e no dia seguinte do evento, você acabou mandando uma mensagem, à época, para o chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, e o José Dirceu fez um convite para que você levasse essas lideranças produtoras do biodiesel, e nós tínhamos também a academia, o pessoal da Faculdade de Química da USP, a Brasília para discutir o que seria o início do Programa Nacional do Biodiesel, ou seja, uma ação sua, um protagonismo seu, você enxergou a oportunidade, e o biodiesel hoje é uma realidade. Outra vez, coisas muito simples, coisas muito fáceis, coisas óbvias, que se eu não tivesse feito, talvez o Roberto Rodrigues tivesse feito, que ele estava lá, etc. Porque são coisas assim que você coloca, que são absolutamente verdadeiras e que não há interesse. Eu não lembrava dessa funcionária do Ministério que não queria o usineiro na frente, lá na mesa, porque... Podia ser um incômodo, podia ter um pleito, e eu nem pleiteei nada para o setor, e sim falei do biodiesel, porque eu tenho um conhecimento, o biodiesel, em 1976, 7, quando a gente inaugurou a destilaria MB, e nós organizamos uma demonstração agrícola para o presidente Figueiredo e os 8 ministros de Estado que lá estiveram, nós organizamos demonstrando caminhões movidos a óleo de amendoim, porque a usina na entre safra, na renovação do canavial, naquela época era uma coisa ainda não tão bem executada, produzia amendoim. Então nós fizemos lá uma demonstração de caminhões movidos a óleo de amendoim, e o biodiesel tem um papel fundamental na matriz energética brasileira. Então, ótimo que deu certo ali, ótimo que a gente falou. É tal coisa de você, às vezes, não se... Hoje, com mais idade, mais velho, etc., eu tenho deixado muitas vezes de colocar coisas óbvias, que às vezes eu estou em evento, etc., não coloco, porque não vale a pena. Nessa época, eu era mais corajoso, e achava que a gente devia, mesmo, Ronaldo, mesmo que você, quando você tem convicção de uma coisa, e quando você está no rumo certo, que você acha que você deve falar, mesmo arriscando não ser correto aquilo, correto do ponto de vista técnico, tecnológico, porque às vezes você tem uma informação que não está completa, tal, mas você não deve se tem uma coisa que eu nunca fui, foi omisso, você está entendendo? Então não consigo ser. 2007, sinais, a Dedini anunciando que o número de consultas para equipamentos do setor, da indústria de base, né, do setor canavieiro, estavam diminuindo, as consultas estavam realmente definhando, o presidente Lula descobre o pré-sal, depois a gente ficou sabendo por que o governo acabou optando por essa linha do pré-sal, que era muito mais fácil fazer o que fizeram, o que esse governo petista fez.
com a Petrobras e fazendo com que o setor mergulhasse na pior crise que se tem na história do setor da cana do Brasil. Desde o surgimento dos primeiros canaviais em 1532, aqui em São Vicente, litoral de São Paulo, a pior crise que a gente viveu passou a se viver a partir desse momento aí. Aí eu queria que você desse o seu depoimento sobre essa crise, como esta crise afetou e continua afetando ainda o projeto do etanol. Olha, antes disso, como você falou de Dedini, como você falou de Zanini, antes disso, em 89, só para você ver a questão de protagonismo, a questão de você enxergar as coisas. É uma coisa histórica aqui, duas empresas que concorreram a vida inteira, eu acho, antes de ir embora, eu tenho que dizer isso, duas empresas concorreram a vida inteira, lutaram, degladiaram, depois caiu uma para cada lado, né? Se as duas entraram em situação de dificuldade, eu por uma questão também de falta de opção, tive que assumir a Zanini num determinado momento, e lá por os idos de 86, uma coisa assim, e logo a gente fez a fusão da Zanini com a Dedini, recuperamos a Zanini, fizemos a fusão com a Dedini, trouxemos um alento para o segmento, ficamos a maior empresa de bens de capital à época, você está entendendo? Uma coisa que a vida inteira degladiando, você está entendendo? Só você ter uma pessoa de bom senso, que se chama Duvílio Ometo, né? Nós conversamos e chegamos à conclusão que devíamos fazer uma fusão e fizemos a fusão. E depois eu percebi que as culturas eram tão diferentes que 2 anos depois a gente fez a cisão, que foi o que custou caro para nós, porque nós saímos, né? E, portanto, nós pagamos. Mas também, se não tivesse feito a cisão, aqui prestando homenagem ao Tarcísio Mascarenhas, o Duvílio já faleceu, hoje não existiriam essas empresas que remanesceram da Zanini aqui, que são prósperas, boas, fortes, todas passando por dificuldade, e nem a Zanini, nem a Dedini, que acabou de acertar com todos os seus funcionários agora, pagou todos os atrasados, etc. Então, são coisas de visão que você precisa encarar e ir atrás. Essa crise do setor foi uma crise que foi uma crise já de modelo completamente diferente de todas as outras que aconteceram, né? Mas, ao contrário, também nesse momento, foi o momento que o setor mais cresceu, Ronaldo. 2005 até 2010 foi um desenvolvimento, foi aquele novo boom. Outra vez que levou a empresas a entrar em dificuldade, tanto Zanini como Dedini, porque não aprenderam lá atrás com o Proálcool, quando os olhos eram maior que o estômago, então eles se fizeram besteira sobre besteira, você está entendendo? E se atrapalharam, você está entendendo? Outra vez agora, já nos anos 2000, 2007, 2006, né? Fizeram a mesma coisa, outra vez, você está entendendo? Se degladiando, brigando com o serviço sobrando, você está entendendo? Então, e para o setor sucroalcooleiro, foram anos difíceis, mas foi o ano que a gente conseguiu trazer a Petrobras, que a Petrobras começou a investir, criou a divisão de biocombustíveis, mas aí colocou o Rosseto para tomar conta de biocombustíveis, né? Aí colocou, quer dizer, não fez uma coisa profissional, fez uma coisa política, como era a Petrobras inteirinha política, como foi nessa época, no governo da época, um desastre total que a gente só ficou sabendo recentemente do que aconteceu com Petrobras, com biocombustíveis da Petrobras, com tudo isso, e que levou o setor de roldão. Foi nessa época que eu também, à frente dos negócios, fiz um primeiro acerto que foi a Santa Elisa, que foi um acerto familiar, né? Mas depois a Cevasa era uma empresa super em ordem, uma empresa absolutamente, mas achei que valia a pena vender para a Cargill, vendi para a Cargill. Eu tinha um empenho muito grande de trazer a Cargill para o Brasil, porque a gente tinha uma porção de associações com a Cargill, né? Eu achava que era importante a Cargill vir para o Brasil produzir açúcar. A Cargill, que é a maior empresa familiar de produção de alimento do mundo. Então, a Cargill veio, comprou, foi lá, foi muito bem. Depois teve lá uma pessoa que não administrou aquilo muito bem, teve dificuldade. A gente tinha lá um grupo de sócios que quando eu vendi 100%. Depois eles quiseram ficaram. Depois
Vendemos em 2009, finalzinho de 2009, basicamente 2010, no auge do coisa, vendemos a Moema, que era o maior empreendimento nosso, que a Moema era uma empresa muito sólida, muito firme, muito forte, mas eu percebi claramente, meus filhos que estavam um pouco lá, que o setor não remunerava mais. E olha que coisa, Ronaldo, que a gente escapou aí. Foram 110, 115 usinas, entre as que fecharam, entre as que pediram recuperação judicial, entre as que entraram em dificuldade, etc, etc. Né? Então um pouco é de você ter um pouco senso de realidade, ou seja, você enxergar a coisa do jeito que está enxergando. Como eu estou enxergando agora, aqui, onde eu estou aqui, onde nós estamos dando entrevista, eu estou enxergando que nós precisamos fazer mudança porque a coisa anda, a coisa caminha e você tem que estar se adaptando às realidades, né? E nesse momento que o Brasil tem alguma chance de retomar, de voltar a desenvolver, mas sempre deixando claro de que realmente que é o caso aqui, particular nosso de Ribeirão, que é o que aconteceu em Ribeirão. Não precisamos ir longe, né? Nós estamos em Ribeirão, é fácil ver. E as pessoas não reconhecem o tamanho do problema. As pessoas não reconhecem o tamanho, o que aconteceu com o governo do PT. Eu tive muito próximo. É inacreditável ver o que aconteceu. E é inacreditável ver pessoas inteligentes, pessoas preparadas, que acham que não aconteceu nada, que acham que não houve nada, que acham que o fulano, ciclano, beltrano são pessoas... Ora, está aí, está provado. Se tem exagero, se tem nada, não tem exagero nenhum. Você teve recentemente uma conversa com o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, em São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você conversou com ele. Eu não vou comentar tudo que eu conversei com ele, porque né, ele vai ficar bravo comigo. Mas foi muito boa a nossa conversa. Eu nem conhecia o general Mourão, eu nem conhecia. Fiquei extremamente bem impressionado com a conversa que eu tive com ele, com a visão que ele tem, olha, é uma pessoa preparadíssima. Ele fez uma palestra muito contemporânea, uma palestra muito importante, uma palestra com uma visão total. O que eu conversei com ele, o que eu perguntei para ele se ele era amigo do presidente Castelo Branco, da Petrobras, estava brincando com ele, né? Eu estava numa mesa, nós éramos 6 pessoas numa mesa, ele sentado à mesa, e eu fiquei quieto, e as pessoas falando, e todo mundo falando, e aí eu comecei falar, puxa vida, mas por que não fala uma coisa com mais, né, uma coisa mais objetiva, mais a favor do Brasil, mais porque eu tenho esse negócio, né, eu acho que eu faço tudo que eu posso pela cidade onde eu moro, você está entendendo? E pelo país onde eu vivo, e pelo estado onde eu vivo, mas para o Brasil é mais difícil você fazer, para a sua cidade é mais fácil, é sua obrigação. Aí dei para ele essa ideia da gasolina verde. Dei essa ideia da gasolina verde, falei, presidente, se a Petrobras fizesse um lançamento comercial, porque não precisa fazer nada, é só lançamento comercial, porque está tudo feito já, não precisa gastar dinheiro em pesquisa, em marketing, está feito já, é só lançar que já tem. Pode fazer uma firula, aumentar a participação de etanol, fazer alguma coisa para dizer, olha, estamos criando a gasolina verde, mas não precisa fazer absolutamente nada, até porque eles já fizeram, foram à China, abriram um mercado na China, que se funcionar esse mercado, que tanto o governo federal foi como o governo estadual foi, os dois foram, e os dois fizeram um trabalho bom com relação a isso, tanto na China como no Japão. Então conversei isso com ele, ele gostou muito da ideia, falou, olha, gostei da ideia. Foi essa, Ronaldo, a nossa conversa muito objetiva, pragmática, mas antes de começar a falar, como estava todo mundo falando, tem sempre um jeito. Eu falei, presidente, só para o senhor não pensar que eu sou mudo. E aí eu fiz a minha colocação, porque todo mundo já tinha falado umas 4 vezes na mesa e eu só ouvindo, você tá vendo? Você acha que qual é o futuro do carro a etanol? Mas antes disso, faltou uma menção minha, eu peço desculpas a você e também ao telespectador, quando nós falávamos do movimento no início dos anos 2000, o grito pelo emprego e pela produção, e as montadoras não fabricavam mais o carro a álcool,
e aquele movimento fez com que houvesse uma reunião no auditório da Associação Comercial de Ribeirão Preto com dirigentes da Anfávia e da Volkswagen. E foi onde, com uma pressão que estava sendo feita, com 2.000 produtores interessados em comprar veículos a etanol pela Aproverde, na rua, na frente, porque não cabiam no auditório, e dias depois a Anfávia anunciou oficialmente que tinha a tecnologia Flex, do carro Flex. E o carro Flex surgiu exatamente em função desse seu protagonismo, de criar esse movimento, de ter a força e a credibilidade junto à cadeia produtiva do setor, e nós tivemos o carro Flex, que hoje sustenta praticamente o setor de etanol. Foi outro evento memorável, que os trabalhadores apoiaram, vieram, se reuniram na rua, a rua ficou cheia, o auditório ficou cheio, né? E os fornecedores de cana vieram todos em peso, e os produtores vieram também, né? Em menor número, mas foi muito prestigiado esse evento, e o evento surtiu bons resultados. A gente fazia eventos de resultado, né? Fazia eventos onde a gente colocava com clareza as coisas, sem aquele prosopopeia toda de não sei o quê, e surgiu um bom evento, surgiu um bom resultado, que é esse que você acabou de colocar para os nossos telespectadores, Ronaldo. Maurílio, e na verdade, movimentos esses que nunca tiveram vantagens pessoais, vantagens de grupos, vantagens de empresas. Na verdade, a vantagem, o que procurou defender essa vida toda, foi isso que você acabou de falar, né? O interesse de fazer com que as coisas andem melhor na cidade que você vive, no estado que você vive, no país que você vive. É verdade, eu nem consigo entender isso, e como eu não consigo entender, o telespectador também não vai entender. Como é que na minha vida inteira eu nunca defendi interesses pessoais, nem das empresas. Quando eu ia a Brasília, olha que eu fui a Brasília, hein, gente? Vocês não fazem nem ideia. Eu sempre defendi interesses corporativos, interesses do setor. Eu ia pleitear alguma coisa, eu estava pleiteando para o setor. E uma das coisas que é um viés que eu tenho, que é uma das coisas que eu falei para você, que agora, aqui, nesse momento, que a gente precisa começar a mudar internamente aqui nas minhas coisas. Porque eu continuo hoje como se eu fosse um grande produtor, você tá entendendo? Eu sou um grande produtor de cana, né? Ou um grande produtor de qualquer outra coisa, tal, e me envolvendo nas coisas e tentando dar palpite, e nunca quis ser presidente, Ronaldo, eu nunca quis ser presidente. Uma vez na minha vida, isso é uma história para um outro programa, se quiser, uma vez na minha vida eu me dispus a ser presidente de uma entidade nossa. E fui falar com o presidente, que ia ser a eleição daí a algum tempo. Um dia eu te conto isso, porque isso precisa ficar para os anais, você está entendendo? Para os anais. Me dispus a deixar. Naquela época eu era um executivo super ocupado, eu estava em um monte de empresas onde eu era realmente executivo, tinha uma ocupação enorme, né? Deixava a desejar no atendimento à minha família, etc., etc., para tentar atender, tentar estar presente, e eu me dispus a deixar tudo que eu estava fazendo, renunciar aos cargos que eu tinha nas empresas, para ir lá, porque eu falei, nós estamos indo para o caminho errado. Eu me disponho a vir aqui e tentar colocar no caminho certo. E aí não teve uma aceitação, eu então recuei e fiquei quietinho no meu canto, mas é muito interessante porque, na verdade, as coisas não acontecem por acaso. Você vê que o que tentaram terminar com o etanol, eu falo etanol agora porque nós já estamos chegando aqui no etanol, mas o que tentaram liquidar com álcool num determinado momento, porque é se servir e descartar, né? Não conseguiram porque é uma coisa muito, 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 muito boa para o Brasil. É muito boa para o Brasil. Hoje você vê a sociedade, hoje tem um entendimento completamente diferente disso, tem um entendimento da importância disso. E por falta de um encaminhamento mais moderno, mais inteligente, nós não temos hoje no Brasil realmente uma economia muito mais evoluída, uma economia muito mais próspera, você está entendendo? Do que ficar
como é que chama isso? Que ficar financiando a deficiência de setores que você tem que dar vantagens fiscais, vantagens comerciais. Que vantagem que esse setor, que vantagem fiscal que a agricultura tem, que a cana tem, que o álcool tem, você está entendendo? Quer dizer, paga as suas contas, seus impostos. Agora, você vê as desonerações, você vê as desonerações que existem no Brasil, isso representa 1 trilhão de reais, o que se foi criando, o que se foi. Agora vem o Banco Mundial e diz que o nosso funcionalismo público ganha 100% mais do que a iniciativa privada, mas não é esse pelo menos você está pagando pessoas, entende? Mas o que se beneficia empresas que são deficientes, deficitárias. Então, se nós tivéssemos caminhado de uma forma diferente, quem é competente, por que você precisa ter 50 fábricas de automóveis no Brasil? Eu estou falando 50 para falar uma coisa. Por que você... Aliás, meu pai, você sabe que uma vez nós fizemos lá, estou falando lá no começo dos primórdios, de que a Fiat viesse para o Brasil, ela veio para o Brasil, mas que ela viesse produzindo carro, porque ela produzia uma linha completa de carro, desde o Cinquecento até um limousine, né? Ela produzia locomotivas, né? Ela produzia aviões, ela tinha num determinado momento, a Fiat tinha porque tudo é uma questão de volume. Você não consegue trazer uma fábrica chinesa para cá para fazer 30 mil carros por ano. Mas se você... Mas 3 milhões de carros é uma coisa que... Se você tem 3 fábricas aqui, o resto importa. Mas você tinha que ter uma indústria aqui extremamente competitiva, competindo a nível mundial, exportando sem favores. Então, isso é que fica aqui para a gente pensar. Então, não conseguiram até hoje terminar com o etanol, e você me perguntou do futuro do etanol. Eu acho que se nós tivermos se nós nos comunicássemos, e se o telespectador, todo mundo no Brasil soubesse que desde a inauguração da indústria do carro, um protocolo assinado pelo Dr. Mário Garneiro como presidente da Anfávia, assinado pelo Dr. Camilo Pena como ministro de Comércio e Indústria, pelo Dr. Eliseu Rezende como ministro dos Transportes, pelo Dr. Aureliano Chaves como presidente da Comissão de Energia do Brasil e vice-presidente do Brasil, e o Mário Garneiro como presidente da Anfávia. Desde essa assinatura, nós já produzimos 40 milhões de carros a álcool no Brasil, 6 milhões de carros a álcool puro e 34 milhões de carros flex, que dá 1 milhão de carros por ano durante os 40 anos. Claro que tem ano que... mas é uma média bonita. Isso fez com que nós economizássemos cerca de 506 bilhões de litros de gasolina, que... Você trazendo a valor presente, isso são os 510 bilhões de dólares de economia. Isso é economia na veia. Quer dizer, quando você tem uma reserva, hoje as reservas brasileiras são de 370 bilhões, né? Você vê que só aqui nós temos 510 bilhões de economia. Se tudo isso fosse contado, se tudo isso fosse transmitido, se tudo isso fosse exaustivamente colocado, e não vai pensar, o cândido produtor fala assim, não, mas você vê, a mídia não dá, a mídia não vai fazer isso. Isso você tem que comprar. Comprar não é comprar mídia, isso você tem que propagar, você tem que comunicar, você tem que fazer propaganda, você tem que dizer através da mídia, pagando para que seja dito. Quando você paga para ser dito, você é muito mais ouvido. A mídia vai começar a te reunir para fazer mesas redondas, como essa mesa que nós estamos fazendo aqui hoje, para discutir isso, para colocar isso, você está entendendo? Então, essa falta de visão, né? Essa falta de visão fez com que o Brasil seria um país completamente diferente se as pessoas enxergassem. Nós temos coisas no Brasil extraordinárias que nós precisamos... Agora, eu ouço tanto falar que eu não entendo nada disso, mas eu ouço tanto falar de nióbio, né? Nióbio é a solução do Brasil, não é? Então vamos, é ou não é? Então vamos ver se é ou não é. Né? Eu acho muito bom esse programa do ministro de Meio Ambiente, do presidente Bolsonaro, de
tornar os 20 milhões de habitantes da Amazônia, torná-los ricos. Ricos explorando a Amazônia, fazendo com que você consiga gerar riqueza, né, nesses lugares, não deixar ficar esse contrabando, esse monte de ONGs, algumas muito boas e algumas absolutamente nocivas, que estão lá com interesses que a gente não sabe dizer como, etc, etc. Então, esse Brasil, Ronaldo, esse Brasil é que eu acho que um dia, se nós chegarmos a vê-lo, né, vai ser o Brasil que vai dar uma satisfação danada. Porque você vê, por que um presidente lá da França vai se meter a falar... Porque tem alguma coisa. Por que uma ONG aqui é inglesa? Por que a Noruega? Por que o outro dá? Por que tem isso? Eu nunca entendi isso, você tá entendendo? Porque eles são bonzinhos, né? Pode até ser. Não quero ser leviano de achar que não. Você está entendendo? Agora, por que o Papa faz uma reunião da Amazônia, mas não leva as pessoas que tem que levar agora lá no Vaticano? Né? Você está entendendo? Por que as coisas são tão desiguais? Né? Então, tomara, o Papa é um santo, você está entendendo? Acho que ele enxerga alguma coisa mais do que a gente aqui, próprios mortais aqui, você está entendendo? Mas por que ele dá tanta atenção para tanta... Quantas vezes ele já visitou Cuba, já visitou a Venezuela, etc. Não é. Então, veja bem, a gente precisa começar a pensar sério no nosso país, sério no Brasil. Você pode discordar de tudo que está aí. Não vamos discutir. Mas que tem um objetivo de fazer as coisas mais corretas, de fazer as coisas serem mais justas, de começar a diminuir privilégios. Você não vai acabar com os privilégios, mas você vai diminuir. Se você pensar que aqui em Ribeirão tem muita gente que é aposentado, recebe dinheiro da aposentadoria sem nunca ter trabalhado na prefeitura, né? Isso me garantem as pessoas que eu converso. Então, nós precisamos, desde as coisas complexas até as coisas mais próximas nossas aqui, nós precisamos pensar um pouco nisso, analisar um pouco isso e analisar se todo brasileiro soubesse dessas vantagens do álcool, se todo mundo soubesse que hoje 46% do consumo de gasolina hoje aqui é substituído por etanol, nesse momento, no Brasil, 46% do consumo, eu já diria, metade do consumo da gasolina é substituído por etanol. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos um ar melhor. Quer dizer que São Paulo não tem a mesma poluição do que tem Xangai, do que tem Nova York. Né? Por que nós temos ainda níveis razoáveis porque tem combustível líquido. Agora, se nós acharmos que nós temos que ter um combustível que é agrícola, que se é produzido com o suor de todo mundo, sai da agricultura, que tem uma elaboração como tem, né? E que tem que ser 70% do preço da gasolina, esse é um erro que lá atrás... Por quê? Porque nós, bobinhos, estou falando nós, hein, gente? Nós, bobinhos, entendíamos que nós podíamos competir com o petróleo, que nós podíamos vender naquela época, como a gasolina era muito cara, então nós vendíamos pela metade do preço, etc. E achavam que nós podíamos. Por que é que o mundo inteiro reclama? Vamos falar de meio ambiente agora? Por que todo mundo reclama do meio ambiente? Da onde você explica que vem essas placas de óleo que estão agora tomando as praias brasileiras? Quer dizer, da onde é que vem isso? Veio de Marte? Caiu aqui, né? Quer dizer, você vê que nós temos uma costa tão grande, o Brasil é tão grande que nós estamos com dificuldade. Quer dizer, o governo brasileiro, com toda razão, está com dificuldade de atender aquela demanda, não consegue atender aquela demanda, se a população não se dispor a tentar e ajudar e fazer mutirão, etc, etc. Da onde que vem aquilo? Né? Da onde é que vem tanta irracionalidade? Por que o sujeito vai na feira? Eu vejo, todo domingo, quando eu estou aqui, eu vou na feira. Por que o sujeito paga o dobro do tomate orgânico? Você está entendendo? E não paga mais por um produto que tem uma emissão de 20% do que tem a gasolina, né, que eu estou falando do etanol, de um produto que tem uma octanagem maior, de um produto que é muito melhor para você,
habitante terráqueo, né? Dos 7 bilhões de habitantes que nós temos, por que nós achamos que tem que ser só 70% do preço da gasolina? Quer dizer, isso nós nunca viemos a conversar com as pessoas, olhar no olho e conversar. Se nós tivéssemos feito isso há 40 anos atrás, que nós estamos comemorando agora, eu garanto para você que a população de uma cidade como Ribeirão, que naquela época eram 300 mil habitantes, 260 mil habitantes, a população teria ficado sensibilizada. Uma cidade como Sertãozinho, como Portal, os habitantes dessas cidades não iam deixar de ter outra coisa que não fosse etanol, se eles soubessem todas as vantagens que isso tem. Qual é a vantagem do petróleo aqui? Tem meia dúzia de gato pingado, que até que se enriquece com isso. Tem um leilão de petróleo agora. Como é que o sujeito dá um ágio de 300 e quase 400% de ágio para explorar petróleo aqui nas costas brasileiras, quando estão dizendo que o petróleo tem seus dias contados, né? Quer dizer, alguma coisa não bate nisso tudo, você está entendendo? Por que tem um ágio de 9 bilhões, o governo arrecadou, graças a Deus, o governo arrecadou 9 bilhões de reais agora com esse leilão. Então, nós precisamos, essa é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, Ronaldo, com você, porque a gente precisa despolarizar, a gente precisa se abraçar mais, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa todos nós, mesmo aqueles que pensam diferente, querem o bem do Brasil. Eu não conheço ninguém que não queira o bem do Brasil, mesmo aquele sujeito que quer. Mas existe uma só verdade. Não existem duas verdades. Não existem. Verdade é uma só. A igreja já prega isso há muito tempo, todas as religiões pregam isso, todas as pessoas de bem pregam isso. Não existe uma verdade, não existem duas verdades. Pode existir duas versões, pode existir dois gostos, um torce para o Corinthians, outro torce para o Flamengo. Isso é outra coisa, né? Mas a verdade é que o cara que torce para o Corinthians torce para o Corinthians, o cara que torce para o Flamengo torce para o Flamengo. Não adianta, você nunca vai ver um cara falando, não, eu torço para os dois, né? Então, está na hora da gente ponderar. É pena, Ronaldo, que a gente não está falando isso em cadeia nacional, você está entendendo? Que eu sempre que posso mandar um recado para o presidente, eu falo, use essa prerrogativa que o senhor tem. Outro dia o senhor estava tão bem, todo arrumadinho, de gravata, cabelo todo aprumadinho, fez uma apresentação tão boa que o senhor usou essa prerrogativa que o senhor tem de rede nacional para falar para todos os brasileiros, para falar para aqueles brasileiros que ainda estão atrasados, que gostam de ver televisão. Eu não vejo mais televisão, você está entendendo? Mas muita gente vê, né? É um meio importante de comunicação, né? E muita gente não aguenta mais ouvir distorções também das notícias, está todo mundo muito, muito preocupado com isso. Então, use mais, são os meios de comunicação, são uma prerrogativa que o governo tem de usar mais isso. Maurílio, duas perguntinhas para a gente concluir. A primeira, é verdade que você deu ao Fidel Castro um carro da Fiat a álcool? Eu não dei nada para o Fidel Castro. Quem deu, eu dei a ideia, e nós fomos a Cuba, e você sabe que, olha, a história precisa ser contada depois. Sabe que o governo brasileiro foi a Cuba para dizer para o Fidel que ele precisava abrir um pouco mais, que precisava democratizar, que precisava, né? E eu dei a ideia para o Euler Ervilha, que estava lá representando a Anfávia e que era funcionário da Fiat. Eu dei a ideia para ele, meu amigo, ficar um amigo pro resto da vida e mais um dia. Eu falei, não, você tem que arrumar um carro a álcool para a gente dar de presente, ia ter lá um... Tá. Isso foi numa terça-feira. E aí ele tentou, falou, Maurício, não consegui. Eu falei, como? Então você fala com a Fiat. A Fiat, você vê como é que a Fiat está na minha história, né? Eu falei, então você fala com a Fiat. E eu, aliás, até vou trocar de carro agora, até vou comprar um Fiat. Você está me dando uma ideia. Eu estou me dando uma ideia. E então o Euler não conseguiu de jeito nenhum. Eu falei, não, então você fala com a Fiat. A Fiat tem que dar uma... Tinha alguém da Fiat lá na missão e tal. Nós ficamos uma semana lá. E... Você integrando, inclusive, a comitiva do presidente Lula, não é? Ficamos hospedados na casa da embaixada francesa. Eu fiquei hospedado, nós não, eu fiquei hospedado. Que a embaixatriz era brasileira, era muito minha amiga,
né, e muito influente lá na época e tal. E aí na sexta-feira, no último dia da nossa visita, tal, ia ter o jantar de gala lá no Palácio da Liberdade. E foi nesse Palácio da Liberdade que eu estava no auditório. E aí eu estou no auditório, de repente alguém me chamou, lá no palco. Né, estava o comandante Fidel Castro, com quem eu já tinha estado em 1985, 4, 3, naquelas incursões que a gente fez lá, inclusive para ver aquele tal de PPR, que eu tentei aqui na USP, em Ribeirão, que eles analisassem isso e tal, e ver tecnologias que eles estavam desenvolvendo lá. Nós fomos muitas vezes lá. E nós, nessa época, nós demos uma ideia para o governo cubano dele comprar aqui no Brasil, nós fazemos um barter. Então, o embaixador cubano aqui, que era o Bolanhos, que era um lord inglês, nós fomos e conseguimos que o governo brasileiro, olhem bem, o governo, era na época do governo militar, né, o governo brasileiro aprovou fazer um barter, pegar todas as destilarias que estavam aqui desativadas, tinha já diversas que tinham tido dificuldade, tinham entrado em recuperação judicial, etc., e tinham aqui que elas iam apodrecer, como você vê os aviões que estão aqui no Leite Lopes, ou lá em Belém, ou lá em Salvador, ou lá em Brasília, apodreceram, quer dizer, esses absurdos que acontecem, né, no Brasil, que aprende alguma coisa e se perde aquele bem, em vez de leiloar aquilo e reverter aquilo para o bem público, né? Então, nós conseguimos exportar para Cuba 10 destilarias. Conseguimos convencer o governo cubano, eles fizeram um estudo, mandaram aqui uma delegação bonita, que você nem imagina o que aconteceu. Os caras tinham $7 por dia de diária, todos os engenheiros, etc., ficaram aqui em Sertãozinho. E aprovaram. Tocamos o barco, o Banco do Brasil aprovou, fazer um barter. E aí a negociação empacou no Fidel Castro. Porque aí eu fui discutir com ele de que era a questão do equilíbrio energético da destilaria. Ele achava que se a gente fosse montar uma destilaria junto à usina, que ela ia consumir mais vapor, portanto ia sobrar menos bagaço para ele fazer papel e imprensa e fazer geração de energia que ele fazia lá. E eu explicava para ele que não. Eu falava, comandante, não é assim. Se o senhor pôr a destilaria consome vapor de escape, então é vapor de 1 quilo, e ela aumenta a eficiência energética da tua planta. E ele que não aumentava, eu que aumentava, que não aumentava, o negócio todo feito já, eu não tinha interesse nenhum. Eram destilarias de pessoas aqui que tinham perdido a destilarias que o Banco do Brasil tinha tomado, a coisa tinha tomado, eu não tinha nenhum interesse, não ia fazer montagem, não ia fazer nada, não tinha interesse nenhum, não ia ganhar comissão, nada, como nunca ganhei na minha vida. E aí ele tanto insistiu, e eu tanto insisti de outro lado, que uma hora eu falei, comandante, o senhor desculpa, o senhor é um açucareiro atrasado. Falei em ótimo, em espanhol, você não imagina, comandante, você é um açucareiro retrasado. Ele parou assim, parou, ficou, turma toda do lado ficou, tem essa foto aqui, ó, se você quiser mostrar a foto, e retomou a conversa. Normalmente, Cuba não comprou, não foi feito o barter, não aconteceu, não montou, você está entendendo, tal. Aí, outra vez lá, me chamam, aí o Fidel Castro estava conversando com o Luiz Furlan. Aí o presidente falou para ele, ô Fidel, se você quiser falar de cana, açúcar, você tem que falar com o Maurílio. O Furlan não entende nada disso, foi desse jeitinho. E aí, isso era umas 4h30 da tarde, mais ou menos, quando era 9 horas da noite, nós estávamos em pé, no mesmo lugar, conversando, e um grupo de amigos meus que estavam muito curiosos. O Fidel Castro é uma figura, né? Uma figura que há anos atrás disso, eu fui lá em Cuba, numa reunião com diversos ministros, eu falei, olha, vocês precisam preservar o Fidel Castro, o Fidel Castro é uma pessoa, mas precisa mudar, se não mudar, não preserva. Você não imagina, tem história que dá para fazer um filme. Aí, eu falei, comandante, o presidente Lula disse que não ia atrasar. O senhor vai ter que trocar de roupa, tal, que eu sei. Lula, que pele! E continuamos conversando. Aí estava o Pádua, da Única, estava... Eu não lembro, o Pádua vai lembrar de outras pessoas que estavam lá.
Aí eu falei, comandante, esse pessoal são todos seus admiradores, né? Todos os seus admiradores ficaram aqui porque eles têm uma enorme curiosidade de conhecer o senhor, de ouvir o senhor e tal. E nenhum deles foi convidado para o jantar. Ele, Carlito, era o cara do cerimonial. Chega lá o Carlito, mandou botar todo mundo para dentro. E aí o comandante foi embora. Eu saí da onde eu estava para entrar para o jantar. E ali encontro esse Santo Euler Ervilha, barba meia por fazer, desanimado, você tá entendendo? Com uma chave na mão. Falou, ó, consegui. Aí ele me contou, que falou com a Fiat falou, e ele falou, mas infelizmente o carro não está aqui. O carro não está aqui, mas você entrega a chave, que é simbólico. Tá fechado, tá bom. Aí eu peguei a chave, botei no bolso, aí um cara me pediu, falou, senhor, faz favor, o senhor me passa essa chave? Eu falei, para você, de jeito nenhum, só dou essa chave pro comandante. O cara falou, olha, eu acho que o senhor não vai dar. Eu falei, por quê? Ele falou, tem que passar pela segurança. Eu falei, desculpe, tá aqui a chave. Né? Eu nem sabia que era um cara da segurança. Aí dei a chave pro cara, 2 minutos depois o cara me devolveu a chave. Fui lá, sentei numa mesa assim, um salão enorme, sentei numa mesa logo na entrada, aí de repente vem aquele cortejo lá de longe, todos os presidentes. Aí eu saí correndo da minha mesa, fui lá, falei, presidente, o senhor precisa entregar durante o seu discurso, precisa entregar essa chave aqui, e nós conseguimos dar um carro a álcool para o Fidel Castro. Ele era muito rápido, não precisa, né? Ele pegou a chave, mas só que ele pegou a chave e deu para o Fidel Castro. Eu falei, não, presidente, aí, imagina, não, presidente, durante o seu discurso, você tem que fazer isso simbolicamente, você tem que entregar a chave e tal. Fidel, me dá. Tomou a chave do Fidel Castro. E foram lá, se dirigiram, sentaram lá na mesa. Olha que história. Sentaram lá na mesa. Sorte que tem testemunha, porque essas coisas, se você não tem testemunha, você não acredita, né? Aí sentaram lá. Aí vem o Lula fazer o discurso dele. Faz o discurso. Aí ele falou da chave do carro, que ele estava recebendo um carro a álcool de presente e tal, da Fiat, papapá, e deu a chave para o Fidel Castro, mas condicionou que ele estava dando esse carro, mas ele não podia falar mais do que 10 minutos. Ora, esse era um pedido que eu achava que nunca, né, o Fidel Castro ia cumprir. Você acredita que o Fidel Castro estava meio trêmulo assim, ele pegou a chave assim e ficou com ela na mão e com a chave em pé assim. Aí, uma hora, ele falou, el compañero Lula me regalou este coche porque sabe que acá nosotros não temos el combustible. Poxa, o presidente me deu esse carro porque sabe que aqui nós não temos combustível e tal, e agradeceu e tal. Bom, a história não acaba aí, né? Ele ganhou o carro, tudo, fomos embora. No outro dia, tinha um amigo meu que estava lá, teve um infartozinho, eu precisei arrumar para vir no avião presidencial. Aí o avião presidencial não tinha ar-condicionado, porque enquanto ele ficava parado, o sucatão 707, você não imagina o calor de você molhar cueca, meia, você molhar tudo. E aí puseram esse coitado desse meu amigo, Jacques Zeluf, que já faleceu, e nós fizemos Jacques Zeluf, deixamos em Brasília, o banco da presidência se encarregou de fazer, daí 2 dias, estava ligando a irmã dele, desesperada aqui, porque o Jacques Zeluf sumiu, porque levaram ele para o hospital em Brasília, atenderam super bem e tal, né? Então, você vê que história bonita. Aí, passado algum tempo, aí começa o pessoal da Fiat, olha, o carro não foi tirado do pátio, o carro está aqui no pátio. Eu falei, deram o carro, eu pego o carro, dá para alguém, aí eu me responsabilizo. Não pode. Aí estou eu na China, Xangai, mais precisamente. Aí o nosso querido Palocci passa. O Lula, aí eu falei com o Lula, falei, presidente, o senhor vai passar vergonha, hein, porque quem deu o carro para o Fidel Castro foi o senhor. E o carro está lá, não tira do pátio e tal. Aí estava passando o Palocci, chamou o Palocci, falou, Palocci, ajuda nisso aqui, liga lá para o Tidei, embaixador brasileiro à época lá em Cuba, em Havana, e pede para... Bom, moral da história, daí uns 15 dias, sei lá o carro foi embora. Aí ele fez uma ressalva para o Palocci, falou, se não quiserem o carro, tira o carro e deixa lá na embaixada e usa lá. Ele era pragmático, né? Então, isso a gente não pode negar.
Então, essa é a história do carro que a gente deu de presente para Fidel Castro. Mas eu só entrei com a ideia, mais nada. Entendeu? Maurílio, para a gente encerrar. E não vamos encerrar. Vamos encerrar. Valeu a pena, Maurílio? Ronaldo, eu acho que valeu. Você sabe que a melhor coisa do mundo é você estar bem com você mesmo, né? E você estando bem com você mesmo, né? Você consegue ainda fazer as coisas. Eu ficaria muito triste se eu, com todas as oportunidades que eu tive, se eu não as tivesse aproveitado. E hoje eu vejo que eu as aproveitei de uma forma positiva, de uma forma construtiva, que eu contribuí, que as coisas foram feitas assim, como diriam meus amigos, a leite de pato, coisas que foram feitas por convicção, coisas que eu faço até hoje. Hoje eu faço parte de um monte de conselhos onde eu não tenho remuneração nenhuma. Hoje eu pago para trabalhar e é muito gratificante você poder ter essa possibilidade. É muito gratificante você poder saber que você pode ajudar, que você pode contribuir e que você não precisa de nenhuma retribuição. É muito chegar na minha idade, você ter certeza que você precisa, que você não tem condições, que você precisa de favores, etc, etc, é mais complicado. Então, eu não me arrependo, eu diria para você, é óbvio, o sujeito que vive uma vida inteira e diz que não se arrepende de nada, eu fico muito desconfiado. Eu fico muito desconfiado. Então, óbvio que eu me arrependo de algumas coisas. Se você me perguntar o que você se arrepende de ter feito, eu me arrependo muito mais das coisas que eu não fiz e não me lembro de nenhuma coisa que eu fiz e que eu me arrependa. Não me lembro. Aqui, para dizer agora, aqui, e olhando no teu olho, eu não consigo me lembrar de uma coisa que eu me arrependa. Agora, obviamente que você tem posições, às vezes, que desagradam as pessoas. Às vezes, aqui no Brasil, você ser sincero é falta de educação, né? Então, tem essas coisas que, às vezes... Mas as pessoas, no longo prazo, o que eu sei é dizer para você que, no curtíssimo prazo, num determinado momento, às vezes, você se indispôs com alguém. Que olha aqui, é o nosso caso. Uma vez nós tivemos... Olha que maravilha, olha que maravilha. Você está entendendo? E que o tempo mostra a coisa. E o tempo é o senhor de tudo. Então, quando e aqui eu vou terminar esse programa te dando um abraço. Te dando um abraço porque, na verdade, eu lembrei isso aqui por acaso, Ronaldo. Eu não juro por Deus que eu não lembrava, né? Então, olha que coisa maravilhosa. É isso. Eu acho que a vida só vale a pena pelas coisas que você faz, pelas coisas que você deixa, se você consegue... Aí vem as questões familiares, as questões de ética, as questões de... Né, pensar que eu nunca ganhei uma comissão, olha que eu fui presidente de tantas empresas, podia ter ganho... Ronaldo, você poder falar isso no Brasil Agro, que eu já falei isso em outras vezes, que se alguma vez eu ganhei algum dinheiro ilícito, eu gostaria que essa pessoa, onde ela estivesse, que ela viesse falar comigo e dizer, olha, tem sim, aconteceu isso, que eu quero contar. Então, você ter essa certeza é muito gratificante, você tá, é muito gratificante. Você ter formado uma família em ordem, você ter encaminhado uma família, você ter uma família em ordem, você ter orgulho da família que você tem, você ter orgulho dos seus pais. Eu tenho um grande orgulho do meu pai. Estamos aqui num imóvel na avenida que leva o nome dele. Como eu já fiquei velho agora, aqui em Ribeirão, muita gente pensa que sou eu, você tá entendendo? Né? Porque ele morreu em 76, né? Tenho muito orgulho da minha mãe, que está viva com 98 anos de idade. Tenho muito orgulho dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, você está entendendo? E acho que isso equivale. Maurílio, a gente está encerrando, infelizmente o tempo nosso é determinado. Foi extremamente gratificante, tenho certeza que o telespectador ele vai saber desfrutar dessas informações, tantas informações que você colocou aqui. Fica o agradecimento pela sua participação conosco aqui. Vou fazer um pedido para o espectador, para quem não ouvir esse nosso bate-papo, para que ele entenda isso, não como
um arrobo da minha parte, não como eu estar aqui para contar papo, não como eu estar aqui para dizer que fiz isso ou que fiz aquilo, mas é contar para ele, você está entendendo? Como é que as coisas aconteceram, como é que se precisa ter alguém que empurra as coisas, você tá entendendo? É dar um exemplo de vida com muita humildade, que eu queria encerrar dizendo que é com muita humildade que eu conto, às vezes, essas bravatas que aconteceram na minha vida, que eu tive a oportunidade de aproveitá-las bem. Obrigado. Fica esse testemunho histórico dos 40 anos, não apenas do carro a álcool, mas da própria história do etanol no Brasil, e não apenas do etanol, do agronegócio. Maurílio foi presidente durante vários mandatos aí da AgriShow também, que é a tecnologia, transformou, ajudou a transformar Ribeirão Preto na promoção do maior evento tecnológico do setor agrícola e pecuário do mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Maurílio. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilagro. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.